Dia. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queria convidar você a tomar seu assento para que possamos iniciar o nosso culto e que você abra, portanto, a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Vamos ler pouquíssimos versos aqui de forma introdutória. Na sequência nós vamos orar, louvar ao Senhor e ouvir o que Ele tem reservado para nós através da sua palavra. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4. Filipenses 4, verso 4 diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é um texto bastante conhecido de todos nós, a gente já ouviu bastante sobre ele, mas essa manhã eu queria trazer aos irmãos, principalmente o fato em que quando o apóstolo Paulo, orientando aos filipenses já no final de sua carta, junto a eles, e aqui de fato são algumas recomendações desde já, ele diz principalmente ao que a forma como a qual eles deveriam refletir sobre assuntos mais abrangentes da vida, e ele vai dizer no verso 6, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Deixa ele, não tem problema dele não. Se ele não jogar a bola, está ótimo. Então, quando o apóstolo Paulo faz isso, eu queria convidar os irmãos a que nós tenhamos a mesma consciência essa manhã. Que nessa primeira oração que venhamos a fazer, e o culto também, ele tem essa formatação de nos expressarmos e termos a plena liberdade na presença de Deus, não que saiamos ou entramos, né? Mas aqui é um ambiente propício para esse tipo de coisa. A gente então faça conhecida diante de Deus todas as nossas petições, por meio das nossas orações, mas esses últimos dois pontos eles são de fundamental importância. Pela súplica, que vai dar a entender, obviamente, a graça de Deus, que tem a capacidade de nos ouvir. E se eu prover ao Senhor em todo conhecimento, graça, toda misericórdia, Ele possa nos atender. E então, a partir disso, desde já com as ações de graça, independente, simplesmente porque Deus é soberano. E esse Deus está nessa manhã, nesse lugar, porque a palavra dele nos garante isso, porque estamos reunidos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, adiante disso, tendo essa consciência, ele conclui essa parte no verso 7, vai dizer que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, isso quer dizer, independente de sermos atendidos ou não das nossas orações, independente se tudo aquilo que deixamos diante de Deus no altar, seja atendido ou não, nós fizemos a nossa parte e conscientemente recebemos de Deus o seu favor imerecido. Então, tenha essa consciência, vamos orar, nós vamos louvar ao Senhor e desde já coloque e faça conhecida diante dele as suas petições com súplicas, orações e ações de graça. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos tem dado todos os domingos de nos reunirmos nesse lugar, que o Senhor tem preparado para nós. Antes de chegarmos aqui, o Teu Espírito já veio nesse lugar e preparou todas as coisas. Certamente intercedeu por todos que aqui estão e hão de chegar, Senhor. Por aqueles que um dia vão ouvir essa pregação, vão acompanhar conosco o culto, Senhor. Tudo isso é obra Tua, Jesus. Tudo isso é para a glória e honra
e louvor daquele que é digno. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que crucificado estava e morreu a nossa morte, mas venceu a morte e hoje está vivo, assentado à destra de Deus, reinando para todo sempre. E a tua palavra acabamos de ler, e o Senhor está às portas para voltar e buscar a tua igreja. Nós, Senhor, nós que buscamos nos adornar como uma noiva, Senhor, cautelosa, para que no grande dia do nosso casamento, possamos estar totalmente, Senhor, adornados, ataviados, sermos encontrados santos, Senhor, e irrepreensíveis, pois isso te agrada. Nos ajuda, Senhor, e ouve, em nome de Cristo Jesus, por graça e misericórdia, todas as nossas orações, Senhor, entendendo que Tu tens a primazia e a soberania sobre todas as coisas. Portanto, e é por isso, somente por isso, que nós rogamos a Ti nessa manhã, Pai. Receba as nossas orações, aceita, Senhor, o nosso culto de louvor e gratidão, que os nossos louvores possam chegar até ao Teu trono, Senhor, como uma expressão de gratidão e adoração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é que nós choramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Fique de pé para que possamos louvar ao Senhor. Cumprimente seu irmão que está ao seu lado, dê a ele bom dia, a paz do Senhor. Com alegria vamos bendizer o nome do Senhor. Senhor em quem nós temos a vitória.
conhecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Queremos ofertar nessa manhã, Pai, um culto de adoração ao teu santo nome, Pai, porque só o Senhor é grande, só o Senhor é poderoso. Queremos te agradecer pelas obras de tuas mãos, Senhor. Todas as obras de tuas mãos exaltam o nome santo do Criador, e nós te louvamos nessa manhã, Pai, porque o Senhor é a razão de nos reunirmos, o teu sangue é a razão de termos vida, e nós somos gratos, Pai, queremos te exaltar nessa manhã, Pai, porque o seu nome é sobre todo nome. exaltado, Pai, por tua igreja nessa manhã. Seja engrandecido por tua igreja nessa manhã, Pai. O Senhor é exaltado sobre toda a terra e sobre todo o céu, Pai. E a tua igreja te louva nessa manhã e adora esse nome que é santo, que é sobre todo nome, Pai. Como resposta ao teu sacrifício na cruz, queremos oferecer as nossas vidas ao Senhor, Pai, como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Senhor.
sua oferta nessa manhã, como forma de gratidão por aquilo que Deus colocou em seu coração, aquilo que Deus te deu. E temos aqui também a caixinha das missões, onde a gente também recebe ofertas específicas para as obras missionárias que a gente apoia, sustenta financeiramente. Então, se você sentiu o desejo do coração de ofertar para as missões que a igreja apoia e trabalha, pode trazer também as suas ofertas para essa caixinha de madeira que está acima do gasofilácio. O Senhor me havia oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, Senhor. Te louvamos, Senhor. Queremos estar ao teu lado em todo o tempo. Queremos viver uma vida reta, santa e agradável ao seu nome, Pai. Entregamos esses louvores, esses dízimos e ofertas ao Senhor, Pai, como forma de gratidão por tudo que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas, Pai. Nós bendizemos o teu nome santo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Amém? Amém? Amém, bom dia. É bom estar com os irmãos, louvar juntos e cultuarmos ao Senhor, o Deus da nossa salvação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler inicialmente e ao longo da meditação nós damos continuidade aos demais versículos que compreendem essa parte do Sermão do Monte, mas para iniciarmos vamos ler do versículo 19 até o versículo 21. E já na leitura os irmãos vão ter uma ideia, vão ter a certeza do que falaremos hoje, do tema que abordaremos hoje. Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21. Amém. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar mais uma vez. Deus, recorremos ao Senhor nesse momento porque reconhecemos que a palavra é tua, Senhor Deus, e só pode ser eficaz em nossos corações e nossas mentes com a ação poderosa, Senhor Deus, e graciosa do teu Espírito Santo. Que nessa manhã o teu Espírito fale aos nossos corações, ministre as suas verdades aos nossos corações, para que possamos, a cada dia, como igreja, como, Senhor Deus, filhos do Senhor, amadurecermos o caráter de Cristo em nossos corações, agradando e glorificando o teu nome com as nossas vidas, em nome de Jesus.
Como fica claro, meus irmãos, hoje, e dando sequência ao que temos feito na parte da manhã, no estudo do Sermão do Monte, nós vamos falar sobre as riquezas, sobre o dinheiro. E talvez você esteja pensando, para que eu vou ouvir sobre riqueza se eu não sou rico, né? Uma pergunta que eu posso me fazer, com certeza. Mas nós veremos que, independente da nossa situação financeira, independente do quanto que temos de dinheiro na nossa conta bancária, as palavras do nosso Senhor, nesses versículos que se compreendem do 19 até o 33, elas são eficazes e são importantes para qualquer um de nós. Jesus trata da relação dos seus discípulos, dos cristãos verdadeiros, daqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dessa relação dessas pessoas com o dinheiro, e dedica quase que um capítulo inteiro para falar sobre isso. Nós temos visto no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, e nós falamos ali em 10 versículos sobre isso. Nós falamos sobre ser sal da terra e luz do mundo, foram 4, 5 versículos. Quando Jesus vai falar sobre dinheiro, falamos sobre jejum, oração, esmolas, mas quando vai falar sobre dinheiro, é quase um capítulo do Sermão do Monte dedicado a esse tema. E só de olharmos para isso, só de vermos essa importância que o nosso Senhor deu para esse tema, nós precisamos ficar atentos, porque alguma coisa tem aí. Alguma coisa importante, nós precisamos nos alertar, porque faz algum sentido para a nossa vida. E antes de tudo, nós precisamos destacar, eu gostaria de destacar com os irmãos, que Jesus não está falando aqui que é proibido os discípulos, que é proibido aqueles que foram regenerados, ganhar ou juntar dinheiro. Não é isso que Jesus vai falar e não é isso que Jesus está falando. Não é problema você ganhar dinheiro. Não há problema em você juntar o dinheiro e gastar o seu dinheiro. Isso não tem problema. A questão central aqui desses versículos, o alerta que Jesus nos dá, é como nós nos relacionamos com esse dinheiro. É como que nós interagimos com esse bem que nos é dado por Deus, e nós vamos falar isso na sequência. Porque, inevitavelmente, o nosso coração, como está no versículo 21, ele vai seguir aquilo na coisa que nós colocamos o nosso maior valor. Então, a relação que nós temos com o dinheiro, ela é importante, porque se nós nos relacionamos de forma errada com o dinheiro, nós vamos depositar o nosso coração, nossa confiança, nossa esperança, nossa segurança na coisa errada. Então, tudo tem a ver com relação, e não com um ter ou não ter. Como verdadeiros discípulos de Cristo, devemos entender que tudo que temos vem de Deus. Isso está lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 5. Portanto, nada do que você tem, meu irmão, dinheiro, bens, a sua saúde, o seu emprego, a sua família, a alegria, perda, tudo que vem pela sua vida, vem de Deus para você. Achar que você conquistou as coisas por força própria, ou que tem as coisas por força do teu querer, por força da sua capacidade, é vaidade, é orgulho da nossa parte se pensarmos assim. Tudo vem de Deus. Então o problema não está nas coisas, eu quero ressaltar isso mais de uma vez, mas como nos relacionamos com essas coisas. E uma vez que tudo vem de Deus para nossas vidas, é nosso dever, e agora que estamos falando com dinheiro, uma vez que o dinheiro que temos é de Deus para nossas vidas, claro, se conquistado licitamente, uma vez que as riquezas que temos é dada por Deus para as nossas vidas, é nosso dever usar esses recursos para a glória do seu nome. Porque esse é o principal propósito da vida de todo ser humano, glorificar o nome de Deus com tudo que tem. Seja com a saúde, seja com a vida, seja com as riquezas, seja com os bens, seja com a família, seja com as amizades, com tudo que nós temos, com tudo que nos é dado por Deus, nosso dever como verdadeiros discípulos é glorificar o seu nome com essas coisas. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Então, se temos dinheiro, se temos recursos, se temos riquezas, precisamos administrá-las da forma correta. E qual é a forma correta? A forma que glorifica e dignifica o nome de Deus. Amém. Certo? Só que não é tão simples como falarmos. Só que nos relacionar com o dinheiro não é tão simples e tão fácil quanto escrever 3, 4 parágrafos sobre isso e falarmos amém após uma pergunta. Porque o dinheiro tem um poder enorme de corrupção na vida do homem.
Todos aqueles que, por algum motivo, andam descuidados com as práticas espirituais, andam ali inconstantes com o seu relacionamento com Deus, são alvos fáceis do poder corruptivo que o dinheiro tem. Eu acredito que seja por conta disso que Jesus dedica quase um capítulo inteiro para falar do dinheiro e dos cuidados que temos que ter ao nos relacionarmos com ele. E o objetivo dessa manhã é nós entendermos nesses versículos, que vão até o versículo 34, as características daqueles homens que põem o seu coração no dinheiro, põem a sua esperança no dinheiro. E Jesus também nos dá, no finalzinho desses versículos, o caminho certo a seguir como seus verdadeiros discípulos. Então, nós vamos caminhar aqui a partir do versículo 22 até o 33 para conversar sobre isso. Como nós devemos, de forma correta, nos relacionar com o dinheiro e quais as características dos homens que se perdem nesse relacionamento. Versículos de 22 a 23. Eu prometo não demorar, temos assembleia hoje, temos ceia, temos o nosso almoço. Vamos ficar atentos, que eu tenho certeza que é a palavra de Deus para nossas vidas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Nesses dois versículos, Jesus utiliza a metáfora dos olhos como sendo a fonte de luz para todo o corpo. Então, os olhos são a janela de todo o corpo, que iluminam todo o corpo. E esse é um grande alerta que ele nos dá, parece que não tem nada a ver com o tema dinheiro, com o tema riquezas, esses 3 versículos, mas é um grande alerta porque tudo começa para onde os nossos olhos estão se dirigindo. Jesus fala, se os seus olhos estão se enchendo de luz, o seu corpo será bastante iluminado. Mas se os seus olhos se enchem de trevas, com grandes trevas, o seu corpo irá ser consumido. Esse é um grande alerta porque aqueles que desviam os seus olhos dos céus e os fixam na terra, vão entenebrecer todo o seu corpo. É inevitável. Ou seja, fazemos o oposto do que Paulo nos orientou em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Se vocês estão crucificados com Cristo, busquem as coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Dirijam, então, parafraseando, os seus olhos para cima, para os céus, para a eternidade, porque a sua vida não está mais aqui. Ela está guardada com Cristo, continuando o versículo 3 e 4, e quando Ele se revelar, vocês se revelarão juntos com eles. Então, se desviarmos os nossos olhos para dos céus e fixarmos os nossos olhos na terra, nas coisas aqui da terra, o nosso corpo começará a se escurecer. A nossa alma, o nosso coração, o centro das nossas emoções, da nossa razão, vai começar a se escurecer, se entenebrecer. E nós faremos exatamente o contrário do que Paulo nos orientou, porque buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, como consequência, é a continuidade do versículo 3. Nós faremos morrer a nossa carne, as concupiscências da nossa carne. Mas os nossos olhos voltados para a terra, nós estaremos vivificando a nossa carne. Nós estaremos dando vida e alimentando a nossa natureza terrena. E com isso, nos tornamos pessoas mesquinhas, vamos nos tornar pessoas avarentas, vaidosas e sem generosidade. Porque tudo o que importa é o que está aqui. Tudo o que importa é o hoje. Se eu não tenho, se eu não acumulo, se eu não conquisto, se eu não ganho, a minha vida não vale de nada. Eu preciso ter mais do que o outro. O outro não pode ter mais do que eu. Por que isso? Por que acontece isso? Não, eu quero conquistar e não importam as circunstâncias, não importam as consequências. Eu vou conquistar, eu vou ter, eu vou acumular. Esse é um tipo de pensamento de quem tem os seus olhos voltados para a terra. Perde a perspectiva da eternidade. Perde a perspectiva daquilo que realmente importa, de onde a nossa vida está escondida, que é nos céus. Como dito por Paulo em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem jeito. Se amarmos um dinheiro, se colocarmos o nosso coração nesse ídolo, nós frutificaremos maus frutos. Não tem jeito.
O dinheiro tem um poder destrutivo absurdo quando administrado fora da perspectiva bíblica. Então, a primeira característica desses homens e mulheres, dos homens e mulheres que esquecem a eternidade e colocam os seus olhos para essa terra, para as coisas desse mundo, e nós estamos falando de dinheiro, a primeira característica são pessoas mesquinhas, avarentas, vaidosas e sem generosidade. E no versículo 24, Jesus continua dizendo o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de se devotar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então Jesus dá um outro passo aqui. Ele falou primeiro de onde os nossos olhos estão, para onde os nossos olhos estão voltados, aonde a nossa atenção, o nosso coração está dirigido, para o céu ou para a terra, para as coisas dessa terra. E agora Jesus personifica o dinheiro como sendo um senhor. Ele dá nome agora, em outras versões, você vai ver o nome de Mamon. É impossível servir a Deus e a Mamon. E ele estabelece esse limite. Não tem como, meus irmãos. Ou você vai agradar um e desonrar outro, ou você vai agradar outro e desonrar um. É impossível servir a dois senhores. É impossível servir a Deus e servir também ao dinheiro. É impossível amar a Deus e amar também ao dinheiro. Nosso coração só tem espaço para um rei, para um senhor. Ou é Deus, ou é o resto. O amor ao dinheiro é um sentimento tão absorvente que mais cedo ou mais tarde escravizará o homem e o levará a desprezar Deus. Quanto mais amamos o dinheiro, mais nos afastaremos de Deus e mais seremos escravos desse novo Senhor, que é tão cruel, que é tão duro, que é tão intransigente, sem misericórdia, sem compaixão, sem amor. E eu fiquei pensando, como que eu posso medir se eu estou nesse nível de escolher Mamon e desprezar Deus? Como eu posso raciocinar e ser sincero comigo mesmo se eu estou amando mais as riquezas do que ao meu Senhor? E eu pensei em alguns exemplos assim que eu já passei e estou passando na minha vida, acredito que talvez os irmãos também tenham passado em algum momento. O primeiro deles, eu acho que todo mundo já passou, é casar, né? Você namora e sabe que tem que dar segundo passo do casamento. Sabe que você tem que avançar essa casa no jogo. Mas a primeira coisa que todo mundo fala é: não, deixa eu estabilizar minha vida primeiro. Deixa eu conseguir um emprego que vai me dar o salário tal, para eu conseguir pagar as minhas contas e fazer tudo certinho. Isso não é errado. É claro que você tem que ser responsável, ter dinheiro para pagar suas contas. Mas às vezes o que você já tem já é suficiente. Mas você fica projetando uma vida fundamentada com os olhos aqui na terra e esquece de que Deus é o Deus da provisão, de que Deus é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus da família, é o Deus do casamento, e honrará esse passo de fé se nós dermos com consciência, claro, com sabedoria. Mas a primeira coisa que nós fazemos é: vai casar? Não, ainda estou arrumando a minha vida financeira. Às vezes a gente esquece até de, será que é Deus que quer que eu case ou não com essa pessoa? E a gente inverte os senhores da nossa vida. O outro passo que eu falei que estou passando, e talvez os irmãos tenham passado, é sobre ter filhos, né? Que é o terceiro passo. Você namora, você dá o passo do casamento, viu que tudo deu certo, mesmo não tendo dinheiro. Deus da provisão foi fiel na sua vida, mesmo o dinheiro não sendo aquilo que você imaginou. E agora você precisa ter filhos. Não, ainda não. Calma, eu preciso ter dinheiro porque filho é muito caro. Preciso pagar escola, preciso pagar remédio, preciso pagar leite em pó, preciso pagar babá e um monte de coisas. Não dá para ter filho agora, não. Quando a ordem do nosso Senhor é crescer e multiplicai-vos, para que a vossa descendência sirva como extensão da glória do nome de Deus, eduque seus filhos no caminho do Senhor. É de Deus ter descendentes e frutificar com os nossos filhos. Mas a primeira coisa que a gente pensa é: não, ainda não dá porque eu não tenho dinheiro para isso. Percebem como essa relação do senhorio do dinheiro e do senhorio a Deus, ela está bem viva
dentro de nós, nas nossas vidas, nas nossas famílias, e às vezes a gente nem percebe. A gente esquece de consultar ao Senhor, e esquece de ver se é a vontade de Deus e coloca isso de acordo com a nossa conta bancária. Se ela está muito azul, estou aliviado, posso fazer o que eu quiser. Se ela está apertada, não dá para eu dar esse passo, não dá para eu fazer isso, não dá para eu dizimar, não dá para eu ofertar, não dá para eu casar, não dá para ter filho, porque o dinheiro não fecha. E a gente coloca a nossa vida, coloca o nosso viver diante desse Senhor, e Ele é cruel, meus irmãos, porque nunca vai ser suficiente. Porque no momento que nós amamos ao dinheiro e desprezamos a Deus, ou seja, destronamos Deus do nosso coração, arrancamos Deus do nosso coração, a gente abre um buraco, a gente abre um vazio que riqueza nenhuma desse mundo pode preencher. O acúmulo de todas as riquezas de todo o planeta Terra é incapaz de preencher o vazio de um coração sem Deus. E é por causa disso que vamos ser sempre insatisfeitos quando escolhemos servir a Mamon e não ao Senhor. É por causa disso que vamos ser sempre ingratos, sempre superficiais, sempre vazios, porque somos escravos desse novo Senhor e não mais filhos como somos de Deus. E o escravo sofre. O escravo, ele tem que penar. Ele é açoitado, ele é abatido, ele é humilhado e não vale nada. Mas diante de Deus, nós somos tidos como filhos, filhos amados, conquistados, como nós vamos agora, daqui a pouco, falar, pelo seu sangue precioso, para que pudéssemos sentar à mesa junto com Ele. E eu, olhando esses versículos, eu vejo essa história que o Senhor está contando aqui no Sermão do Monte como um processo. Porque nós primeiro desviamos os nossos olhos dos céus e colocamos na terra, dando ao dinheiro um status maior do que ele tem para nossas vidas. E nos relacionamos com ele de forma errada. Na medida que fazemos isso, como eu falei, nós nos tornamos mesquinhos, avarentos, vaidosos e sem generosidade. E na medida que nós cultivamos esse sentimento, na medida que nós concentramos os nossos olhos na terra, o nosso coração, aos poucos, vai começando a destronar Deus. Vai destronando Deus, vai desprezando Deus e declarando amor e reverência a um novo Senhor, a esse Senhor Mamon, o Senhor das riquezas. E vamos nos tornando pessoas insatisfeitas, ingratas, superficiais e vazias. E Jesus, do versículo 25 até o versículo 30, ele nos dá um novo passo. Talvez uma das características mais tristes, eu acho, para um filho de Deus. Porque ele ensina que o que leva os homens a amarem o dinheiro, o que leva os homens a acumularem tesouros na terra, não é apenas a cobiça, não é apenas a avareza, mas também a indevida inquietação quanto ao sustento futuro. E nós falamos hoje, abrimos o culto hoje em Filipenses, falando: não andeis ansiosos, coloque as suas súplicas diante de Deus, sabendo que Ele vai colocar paz nos seus corações. Então não fiquem ansiosos, e é o que Jesus fala também no versículo 31, se eu não me engano. Então o que nos faz amar o dinheiro, o que nos faz querer acumular dinheiro, o que nos faz devotar a nossa vida a esse novo Senhor, não é só cobiça, não é só avareza, mas também inquietude, ansiedade pelo sustento futuro. Versículos de 25 a 32, vamos ler, eles são um pouco maiores, mais extensos. Jesus diz no 25: por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória,
ou seja, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vou ler o versículo 32 mais uma vez. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O amor e devoção ao dinheiro, então, em última instância, além de nos fazer mesquinhos, avarentos, vaidosos, vazios, insatisfeitos, ingratos, superficiais, o amor e devoção ao dinheiro nos transforma em seres humanos incrédulos e nos faz perder a perspectiva de um Pai Celestial que vê cada um dos seus filhos como filhos amados e sabe exatamente do que cada um de nós precisamos. O amor ao dinheiro, Mamon, tira isso dos nossos corações. A perspectiva de que temos um Pai que tudo sabe, tudo ouve, tudo vê e trabalha para o bem daqueles que o amam. E faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. O amor ao dinheiro nos torna incrédulos, meus irmãos. E Paulo nos deixou esse ensinamento em Timóteo 6,17, também um versículo muito bonito. Ele diz o seguinte: não devemos depositar, Timóteo capítulo 6, versículo 17, não devemos depositar nossa esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Todas as coisas que não são o nosso Senhor são instáveis, são corruptíveis, são abaláveis. Só existe uma rocha, só existe uma pessoa, um Senhor que é seguro, que é inabalável, que é constante, que é fiel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode fazer prova disso. Eu não conheço a sua vida de cabo a rabo, mas você sabe. Para pensar naquele dia, naquele momento da sua vida em que tudo parecia que ia dar errado. Você não tinha condições de pagar as suas contas, ou estava apertado, você precisou abrir mão de alguma coisa, ou você não teria dinheiro para comprar o remédio que precisava, ou você não tinha um dinheiro para ajudar a pessoa que você precisava, ou você não tinha dinheiro para pagar a conta do mês de luz, de gás, de mercado, ou do colégio do seu filho, da sua filha, etc. Pensa nesse dia, que todos nós já passamos por alguma situação desse tipo. Todos nós já beliscamos beirar esse momento de aflição e de insegurança. Nesse dia mais difícil da sua vida, a falta do dinheiro foi capaz e foi suficiente para te abalar e destruir a sua vida? Ou Deus foi fiel e te sustentou e você está aqui hoje, vivo, feliz, alegre no Senhor, porque provou mais uma vez da sua provisão? O Senhor sempre é fiel, meus irmãos. Ele nos dá, como Paulo ensina a Timóteo, tudo ricamente para o nosso prazer, claro, de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Então, do que vale nos preocuparmos e andarmos ansiosos se vamos ter ou não o que comer, se vamos ter ou não o que vestir, se vamos ter ou não dinheiro para pagar as contas? Vale nos colocarmos diante do Senhor. Se vamos ter ou não dinheiro para ter filhos, se vamos ter ou não dinheiro para casar, se vamos ter dinheiro ou não para fazer o que queremos, isso não importa, meus irmãos. Quem se preocupa com isso são as pessoas que não têm os seus olhos voltados para a eternidade. Quem se preocupa com isso são as pessoas que não têm o seu coração depositado nas mãos de Deus Todo-Poderoso. E eu quero abrir esse parênteses, e sei que os irmãos estão me entendendo nesse sentido. Eu não estou dizendo para vivermos uma vida displicente, desregulada, não é isso. Mas é não colocarmos a nossa confiança e o nosso futuro no dinheiro. Não colocarmos a nossa confiança e o nosso futuro no se termos dinheiro, se vai dar ou não. Coloquemos diante de Deus. Coloquemos as nossas súplicas diante de Deus, como nós lemos em Filipenses
certos de que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, encherá as nossas vidas. E nós saberemos o caminho certo a seguir. Nós saberemos se é de Deus ou não o caminho que temos que ir. Ele sabe tudo o que verdadeiramente precisamos e nos dará. Assim como não deixa faltar alimento para as aves do céu e dá crescimento aos lírios do campo, Deus não nos deixará desamparados. E não foi Israel que escreveu isso não foi um insight da minha mente, isso está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. O autor de Hebreus diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, ou seja, viva a sua vida sem amar ao dinheiro, sem dar ao dinheiro um status que ele não deve ter. Viva a sua vida sem se dedicar a mamon. Contentai-vos com as coisas que vocês têm. Por quê? Porque tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Então, contente-se com isso. Ah, mas eu queria viajar para a Europa, eu queria ter o carro do ano, eu queria ter uma casa de 3 andares. Meus irmãos, se contente com o que você tem. Trabalhe, claro, para conquistar as coisas, mas se contente com o que Deus te deu até hoje. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que vocês têm, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Meu irmão, é o Senhor que está dizendo isso. Nós não precisamos nos preocupar. Dá um passo de fé em nome de Jesus Cristo, se você precisa dar esse passo de fé hoje. Confia no Senhor. Entrega a Ele o seu coração, entrega a Ele as suas petições, entrega a Ele as suas ansiedades, entrega a Ele os seus medos e confia. Ele jamais nos desamparará. Amém, meu irmão? Então, já partindo para a conclusão, como que nós devemos agir, então? Se essas são as características das pessoas que confiam no dinheiro. Pessoas incrédulas, ingratas, vazias, vaidosas, avarentas, mesquinhas e etc. Como devemos agir? Chegar amanhã no trabalho, pedir demissão para o nosso chefe e falar: Deus vai me prover tudo o que eu preciso. Não é isso. Em nome de Jesus, nós não queremos uma igreja de pessoas que ficaram desempregadas por conta disso. Porque tem muita gente que prega isso por aí, dizendo que para seguir o Senhor precisamos vender tudo o que temos, entregar tudo aos pobres, vestirmos sacos de pano, andarmos descalços e seguirmos ao Senhor. Não é esse o caminho. Deus nos dá o que aprouve a Ele. É lícito continuarmos a trabalhar e ganharmos o nosso dinheiro honestamente. Claro que é lícito. Também é lícito termos planos e sonhos. Sonhos de viagem, sonhos de casa própria, planos para engravidar e ter filhos, planos para casar e etc. Tudo isso é lícito. Porém, acima de tudo isso, acima de todos os planos, acima de todos os sonhos, a nossa responsabilidade e dever é sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e é dessa forma que Jesus termina essa parte do Sermão do Monte que fala sobre as riquezas. Nós lemos todos os versículos até o 32, e ele termina no 33 dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o nosso dever. Acima de qualquer sonho, acima de qualquer projeto, acima de qualquer plano, nós precisamos nos dedicar e nos empenhar em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se fizermos isso, eu te garanto, meu irmão, pela palavra de Deus, de que o seu coração ficará em paz, independente das circunstâncias. Independente de se você está no azul ou no vermelho, o seu coração ficará em paz, porque o Deus que não deixa nada nos faltar cuidará de você. E eu gostaria de ler algo que eu recuperei, parece até heresia, mas foi no Instagram. Uma página que eu sigo, aleluia, uma página que eu sigo me trouxe como lembrança um texto que ele fala o seguinte: quando você não está sendo moldado pela palavra de Deus, outras coisas vão acabar moldando os desejos do seu coração e, consequentemente, os propósitos que regem a sua vida. Então é muito legal quando nós vemos o Sermão do Monte por inteiro e Jesus fala sobre as riquezas depois de ter falado sobre as esmolas, depois de ter falado sobre o jejum, depois de ter falado sobre a oração, que são práticas da cultura judaica de disciplina
espiritual. Então, a solução para tratarmos e nos relacionarmos bem com as riquezas é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E como fazemos isso? Através das disciplinas espirituais. Leitura bíblica, jejum, nós aprendemos sobre jejum, oração, nós aprendemos sobre oração, dar esmolas e ofertas, isso tudo são práticas espirituais que precisam ser realizadas por nós, para nós não sermos moldados por outras coisas que não sejam pela palavra de Deus. Com isso, se deixarmos a palavra de Deus de lado, o refúgio do cristão passa a ser, em primeiro lugar, qualquer outro ídolo, e não mais Deus. E aqui nós estamos falando da riqueza. A falta das disciplinas aponta os desejos do nosso coração para longe de Deus, ou seja, para um outro propósito. Então, viver uma vida que não busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, é viver uma vida destoante ao propósito que Deus tem para nós, que é glorificar o seu nome. Amém, meu irmão? Que nessa manhã nós possamos, de alguma forma, entender essa verdade que o Senhor Jesus nos deixou, da relação que nós temos que ter com o dinheiro, e saber que tudo que temos, tudo que somos, nos foi dado por Deus para a glória e honra do nome dele. Nós somos apenas mordomos nessa terra. O dinheiro não pode ser um fim nele mesmo, mas um meio para abençoar os outros para a glória de Deus. Amém? Senhor, nos ajude, Pai, em nome de Jesus Cristo, a entendermos as suas verdades e, mais do que entender, Deus, com a nossa mente, praticarmos, Senhor Deus, com as nossas ações. Não basta, Senhor Deus, dizermos que sabemos, falarmos com a nossa boca, Senhor Deus, bonitas palavras, mas não praticarmos aquilo, Senhor Deus, que cremos, praticarmos aquilo que aprendemos do Senhor. A nossa fé, Senhor Deus, precisa ser regada de obras, precisa ser confirmada, Senhor Deus, pelas nossas obras. Nos ajude nesse quesito em específico da nossa relação com as riquezas, da nossa relação com o dinheiro. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelo sustento que o Senhor tem dado às vidas, Senhor Deus, das famílias dessa igreja. Obrigado, porque nós, igreja, somos prova e testemunhas de que o Senhor não nos deixa faltar nada, de que o Senhor é realmente o Deus da provisão. E peço em nome de Jesus Cristo, se porventura, Deus, existe alguém, alguma família que esteja com dificuldades financeiras, esteja olhando, Senhor Deus, para a sua conta bancária nesse momento, e o coração começa a ficar apertado, triste, sem esperança, que em nome de Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento possa, Senhor Deus, reinar e abraçar esse coração, abraçar essa família em nome de Jesus Cristo. Para que essa situação, esse momento, Deus, não seja capaz de desvirtuar os olhos, de, Senhor Deus, deslocar os olhos dessas pessoas da eternidade aqui para a terra. Que elas possam continuar firmes, confiando no Senhor, Deus, sabendo que o nosso Pai, que nos ama, que nos adotou como filhos, tudo sabe, tudo ouve, tudo vê e trabalha em todas as coisas, Senhor Deus, para o bem daqueles que o amam. Amém. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, e como igreja, nós queremos em oração, em confirmação de oração, nos colocar também na brecha da vida dessas famílias. Se porventura, Senhor Deus, existem, que essas famílias possam ter liberdade no meio da igreja de colocar os seus problemas, colocar, Senhor Deus, as suas aflições, e que nós como igreja possamos nos levantar para abençoar a vida dessas pessoas, porque isso glorifica o Teu nome. Isso engrandece o Seu nome, porque a nossa vida não serve, Senhor Deus, para servirmos a nós mesmos, mas sim ao próximo e ao Senhor. Que esse entendimento, Senhor Deus, seja vivo em nossos corações em nome de Jesus, para que o nosso relacionamento com as riquezas seja um relacionamento sadio, que glorifique e dignifique o nome do nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Continue orando ao Senhor, pedindo a Ele graça, misericórdia, como a gente ouviu, Israel, como
Como é difícil, né? Num mundo que cobra tantas coisas de nós olharmos fixamente, sem que nada desvie o olhar por os céus. A gente sabe o quanto isso é difícil. E uma das possibilidades de nós conseguirmos isso, talvez com um pouco menos de esforço, podemos dizer assim, é através da comunidade, da igreja que assiste, da igreja que cuida, da igreja que faz todas essas coisas em amor. O que a gente vai fazer agora, a ceia do Senhor, é a expressão do maior amor que a gente conheceu em toda a história. A ceia representa o sacrifício de Cristo substitutivo na cruz. Como reiteradas as vezes nós falamos sobre isso, era a nossa dívida. Era a nossa morte. Era o nosso julgamento. Mas ele foi julgado em nosso lugar por pura vontade. Ele não foi preso. Ele se entregou. Ele não foi capturado. Ele se deixou levar. É diferente. Ele nunca fugiu da sua obra e missão. Muito pelo contrário. A cumpriu cabalmente, ao ponto de seus discípulos falar com ele: não faça isso, mestre. Não se entregue. E dentre todos aqueles, o que falou Pedro, um de seus amigos mais íntimos, os dos 3, por exemplo, ele fala: para trás de mim, Satanás. Não, cabe a mim cumprir aquilo que o Senhor designou para nós. E a gente, enquanto comunidade, também tem os nossos desígnios de sermos luz às nações, sermos sal na terra, de glorificar o nome dele em tudo quanto venhamos a fazer. Então, olhe para o lado primeiro. Sempre há quem socorrer. Sempre. Seja independente do que for. Que a gente sempre liga isso muito a dinheiro. Mas às vezes há pessoas que precisam só do seu ouvido, do seu tempo, da sua disponibilidade, das suas orações, das suas intercessões. Isso é a característica do corpo. E quando a gente olha, por exemplo, o texto da ceia em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo faz uma exortação exatamente porque eles não estavam entendendo o momento da ceia. Que a gente só lê do verso 23 da frente, né? Mas olha o que diz o 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. E Paulo estava falando sobre o momento da ceia, que naquela época tinha um outro formato, era uma refeição, e todos faziam uma refeição anterior para depois participar do rito da ceia. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque perderam a visão, não olharam para os céus, olharam para as suas próprias necessidades, olharam para os seus estômagos e viram que estavam vazios, olharam para a sua própria fome, não contemplaram do outro. E ele continua: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, a passo que há também quem se embriague. Ruim, né? Não tendes porventura casas onde comer ou beber, ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então a ceia, ela precede essa consciência. A consciência do outro, não minha. Porque quando compartilhamos do corpo e do sangue de Cristo, hoje, isso só faz
sentido por conta do outro. Porque sem o outro, nós não somos igreja. Nós não fazemos parte do corpo sem o outro. Somos um membro alheio. E um membro fora do corpo, ele não tem vida. Por isso que o apóstolo Paulo faz essas indagações e exortações. E aí então ele conserta todas as coisas. Ele vai dizer assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A semelhança de Jesus, Deus encarnado, o homem, Jesus, ele não olhou para outro lugar senão para os céus. E em tudo ele foi provado. Em tudo ele foi provado. Mas por graça e misericórdia perseverou até o fim. No Evangelho de João, no capítulo 13, ele vai dizer que Jesus amou os seus até o fim. E o fim não foi a morte, aleluia, foi a sua ressurreição. Porque é por conta dela que hoje nós temos vida e vida eterna. Porque ele venceu a morte. E Paulo, quando recebe isso, diz exatamente isso, essa consciência. E ele vai dizer que na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Hoje nós vamos fazer exatamente o mesmo memorial de 1 Coríntios capítulo 11. Só precisamos nos esforçar e ter a mesma consciência que Paulo exortou os irmãos, para que não caiamos no mesmo erro. Que olhemos para o céu, que olhemos para Cristo, que todos os nossos problemas, ansiedades, solicitudes estejam aos pés da cruz, que é onde nós devemos estar constantemente. Queria chamar os diáconos aqui à frente, queria convidar a todos que fechem seus olhos, curvem a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor pelos elementos da ceia. Em seguida vamos estar distribuindo. Você, ao receber, fique de pé, que nós vamos louvar o nome do Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, Senhor, que era nosso, reservado para nós. Mas o Senhor se fez pecado em nosso lugar e nos justificou, Senhor, eternamente, pois não há nada que nos condene hoje, Senhor, porque o teu sangue foi derramado sobre as nossas vidas e tem nos purificado de todo o pecado. Nós te consagramos, Senhor, esses elementos, o pão e o vinho, que representam teu corpo e sangue. Corpo e sangue que tem tornado as nossas vidas cada vez mais conscientes, Senhor, cada vez mais vívidas na tua pessoa. Que a obra do teu Santo Espírito, Senhor, faça tudo o que lhe apraz em nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é que te oramos. Amém. Pode subir. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esse foi o corpo que acabamos de cantar, que morreu a nossa morte, que foi ali maltratado, surrado, para que hoje nós pudéssemos ter a relação plena com esse Deus todo bendito, amoroso, justo e justificador. Esse Senhor que entregou o corpo a nós chama-se Jesus de Nazaré, o único e possível Salvador dos homens, porque é impossível o homem salvar a si próprio, só por meio de Jesus Cristo. E todos nós que temos crido nisso e nos esforçado a nos mantermos fiéis ao nosso testemunho, por graça e misericórdia na atuação do Espírito, continuemos a nossa jornada comunitária. Que tudo que temos feito possa redundar na graça de Cristo. Amém, irmãos? Participemos todos do corpo do Senhor, todos juntos. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O sangue da nova aliança. A aliança da onde não havia mais a necessidade de sacrifício, de derramamento de sangue, aonde o sacrifício de Cristo e o seu sangue foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados, para livrar todo homem que crê em Cristo como Senhor da condenação eterna. Sangue que tem purificado as nossas vidas todos os dias. É isso que esse cálice singelo representa. É isso que nós, ao bebermos, vamos anunciar ao mundo, de que o Cristo, através de seu sacrifício na cruz, nos salvou. E pode salvar a outros também. Isso é através agora da igreja, seu corpo, através do testemunho. Para que essa memória que nós comunicamos redunde em testemunho vivo e eficaz, todos os dias, em todos os lugares, por onde quer que andemos. Que nós, como seu corpo, possamos caminhar, tendo ele sempre como cabeça e guia sobre todas as coisas. Amém, amados?
participemos todos do sangue da nova aliança de Jesus Cristo. Todos juntos. E quando enfim continue ligado, deixa o cálice aí, não tem problema não. Eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, porque a tua presença nesse lugar, ela é real, Senhor. O teu Espírito passeia e ministra no nosso meio, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor um dia se entregou em nosso lugar e tem nos dado vida e vida em abundância, Senhor. Obrigado pela certeza e a convicção de nossa salvação em Ti, Senhor. Que temos a perfeita, Senhor, consciência de que nada fizemos, Senhor, para merecê-la. Mas tudo temos feito em retribuição e amor a Ti, Senhor. Para glorificar o Teu nome, testemunhar de forma viva, Senhor. De forma que outros possam se entregar a Ti. Esse é o nosso objetivo, Senhor. Esse é o sentido da nossa vida. Nos ajude enquanto igreja, enquanto comunidade, Senhor, para que possamos reverberar o Teu reino em todos os lugares. E que todas as pessoas que aqui adentrarem sejam, Senhor, tocadas pelo Teu Espírito e estejam, Senhor, entregues, Senhor, à Tua soberania, entregues ao Teu senhorio, Senhor, para a glória do Teu santo nome. É assim, Senhor, que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente agora, mas para todos sempre. E a igreja diga amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.